Olá, galerinha do Cursinho Seleção 10. Estamos aqui para o nosso segundo encontro do preparatório para o IFRN 2020 e o assunto de hoje vai ser ângulos. Na aula passada, a gente falou sobre ponto, sobre reta, sobre plano, falamos do triângulo, do teorema de Pitágoras, do triângulo retângulo e todos os outros triângulos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre ângulos e o teorema de Tales, quer dizer, muito usado nas questões do IFRN. E no final a gente faz uns exercícios de aplicação, tá? Então, nosso assunto hoje vai ser ângulos. Atentem, abra o caderninho, vá fazendo as suas anotações, que futuramente a gente vai fazer uma live e a gente vai tirar nossas dúvidas, ok? O que é ângulo? Se eu perguntasse a você hoje o que era ângulo. Ângulos são duas semirretas unidas pelo mesmo ponto, pelo um vértice, e são medidas em graus, em radiano, ou até mesmo em grado, mas para a gente vai ser suficiente a gente aprender em grau, porque o IFRN eu nunca vi cobrando em radiano ou em grado, certo? Então a gente vai adotar como padrão para a gente fazer as explicações nas nossas aulas, o grau, né? Então você perceba aqui, nessa primeira tela, que o ponto C, onde estou marcando aqui, até A, ele faz uma semirreta, do ponto C até B, ele faz uma semirreta e faz nessa boquinha, que a gente chama de ângulo. Aqui a gente determinou esse ângulo a 40 graus, certo? Percebemos que se esse A, essa reta CA, fosse assim inclinada como essa seta vermelha, a gente faria um ângulo de 90 graus. Hipoteticamente, se essa seta aqui fosse a seta A, CA, e fosse 90 graus, dessa forma aí, a gente traçando uma reta no meio, onde a gente obtém 40, quanto é que faltaria para completar 90 graus? Naturalmente, você deve estar respondendo na sua sala de estudos, que completaria com 50 graus. Então, isso aí já temos uma noção de que é completar ou complementar um ângulo, tá certo? Vamos adiante. Cada ângulo vai receber uma nomenclatura, né? Nesse caso aqui, quando o ângulo, perceba que na origem aqui, no vértice da reta B, e ele sai para a reta A. Cada ângulo, ele possui uma nomenclatura dado os seus ângulos. Por exemplo, esse ângulo, nesse caso, essa imagem, esse ângulo ele é maior do que zero e menor do que 90 graus. Como eu tinha dito, 90 graus é como se fosse uma linha reta, forma um ângulo reto. Então, quando o ângulo, todo ângulo que for maior do que zero e menor do que 90, ele vai ser chamado ângulo agudo. Muito importante a gente saber disso. E a maioria dos ângulos que vão ser trabalhados, geralmente são ângulos agudos, quer dizer, maior do que zero e menor do que 90. Este ângulo aí, você percebe que ele está um pouco arreganhado, digamos assim. Maior do que 90. Hipoteticamente, o 90 seria mais ou menos aqui. Né? Passa de 90, digamos assim, mas ele não chega a dar uma meia volta, completando 180 graus. Ele é maior do que 90 e menor do que 180. Ele também recebe um nome, que é o obtusângulo, ou ângulo obtuso, conforme vocês vão estudar aí. Então, todo ângulo maior do que 90 e menor do que 180, ele é um ângulo obtuso ou obtusângulo, tá certo? Aí seria 180 nessa imagem que a gente mostra agora para você. Seria 180 graus. Esse ângulo aqui é o que a gente se refere. Maior do que 90 e menor do que 180. Por quê? Tudo isso porque exatamente quando o ângulo for 90 graus, aí a gente chama de ângulo reto, né? Ou ângulo retângulo. Então, todo ângulo que tem 90 graus exatamente, ele também recebe a nomenclatura. Ele é ângulo reto. Também, quando ele recebe, ele é exatamente igual a 180, ele também recebe um nome, que é o ângulo raso ou ângulo de meia volta. É quando as duas semirretas, eles ficam paralelas, né? Fica uma de frente, unidas pelo um vértice, pelo um ponto, tá certo? Então, ele dá uma meia volta. Ora, se 180 graus, a gente já começa a ter as primeiras noções de ângulos. Se 180 graus é meia volta, então uma volta toda é 2 vezes meia volta, que dá 360, concorda? Então a gente já vai tendo essas noções, criando esses sentimentos, que a gente começa a perceber justamente como é que se forma um ângulo bem direitinho, certo? Então esse ângulo aí, quando ele for exatamente 180 graus, ele vai receber o nome de ângulo de meia volta, ou ângulo raso, mais comum a gente chamar de raso, certo? Esse outro ângulo é pouco usado,
se aparece aqui e acolá nas questões de EF, mas muito difícil. É o ângulo côncavo, que é maior do que 180, que se ele fosse 180, ele seria aqui. Perceba que é esse ângulo que a gente está atrás. Ele é maior do que 180, mas ele é menor do que 360, menor do que uma volta toda. Ele nem é meia volta, nem é uma volta toda, fica ali no meio de campo. Então, esse ângulo côncavo, também, ele é maior do que 180 e menor do que 360. Vamos fazendo as anotações, vamos anotar aí no seu caderno, que a gente vai, no final, fazer umas perguntinhas. E esse aí é o ângulo completo, o giro completo. É como se tivesse imagina um relógio, como se o ponteiro tivesse dado aquela volta toda. Entendeu? E deu aquela volta toda, fez 360 graus. Então, todo o ângulo externo de uma figura, ele vai dar 360 graus, ou o ângulo de uma volta toda, como a gente chama, ângulo de giro completo. Certo? Chegou na parte mais interessante, é os ângulos opostos pelo vértice. Essa lei, esse estudo, só faz provar que os ângulos que são unidos pelo mesmo ponto, ele tem a mesma medida. É isso que ele quer dizer. Dois ângulos são opostos pelo vértice, quando de um do lado de um, a semirreta do outro, eles têm a mesma medida. Olha a figura 1. A figura 1 é como se eu imaginasse essa reta completa aqui, olha, passando, cruzou com essa outra aqui, está no ponto. Então, eu tenho alfa aqui e beta aqui. Eu estou dizendo que alfa e beta têm a mesma medida, assim como gama e esse ângulo que não tem nomenclatura. Tá certo? Se você analisar, perceba que gama mais alfa, ele faz isso aqui, ó. Tá vendo? Então, ele dá uma meia volta. E meia volta, como a gente sabe, é 180. Então, alfa mais gama dá 180. Perceba também que beta mais gama, ele também dá meia volta, perceba. Então, beta mais gama dá meia volta. Então, convenhamos, se alfa mais gama dá 180 e beta mais gama dá 180, então alfa e beta têm a mesma medida. Vamos provar isso no exemplo 2. Vamos ver o exemplo 2. No exemplo 2, na figura 2, aliás, a gente percebe que esse ângulo aqui tem 50 graus, e a gente percebe que o ângulo B mais 50, ele vai dar 180, concorda? Que ele dá meia volta. A gente vai começar a desenvolver esse cálculo, certo? Aqui são os pontos. E a gente percebe que o B mais 50 dá 180, conforme vocês estão vendo aqui na expressão aqui em cima. B mais 50 dá 180. Então, B vai ser igual a 180 menos 50, B é 130. Automaticamente, a gente já percebe que B equivale a 130. Então, eu vou substituir B para poder achar A. E eu sei que B mais A também vai dar 180, certo? Então, eu tenho que B mais A vai dar 180, B é 130, A não tem número ainda, não tem valor. Então, se 130 mais A vai dar igual a 180 e A vai dar igual a 50. Então, perceba que A vai dar 50. Não é coincidência. Perceba que A é igual a esse outro ângulo. Então, os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Ora, quanto é que vale esse ângulo que está faltando? Naturalmente é 130, porque ele está oposto pelo esse vértice B. Mas se a gente comprovar que 50 mais esse ângulo que está faltando, vai dar 180, e eu já tenho 50, mais alguma coisa que está aqui, naturalmente, 130 é o ângulo que está faltando. Então, os ângulos opostos pelo vértice, ele tem a mesma medida, gente. Aí tem os ângulos que é escrito nas circunferências. Por exemplo, quando tivermos uma circunferência e tivermos um ângulo aqui, um ângulo alfa, por exemplo, esse ângulo alfa, ele tem o mesmo valor disso aqui, da parte externa, que a gente chama isso aqui, olha, da origem para qualquer ponto, tá vendo? Isso aqui é raio, o nome disso aqui é raio, tá ok? Esses são os pontos inscritos dentro da circunferência. Se isso aqui é raio, tá vendo? Isso aqui a gente chama de corda, dentro de um desenho geométrico. Então, essa corda, ele é igual a esse ângulo. Se aqui tivesse um valor de 60 graus, por exemplo, aqui também seria 60. E lembre-se, pessoal, isso só vale quando o ponto do raio, a origem, estiver no centro da circunferência. Se estiver mais para lá do que para cá, vai ser outra forma de fazer. Estando no centro, para onde você for, é um raio, então a corda vai ser igual ao ângulo, ok? Vamos entender até aqui, né? Isso aí é a corda, que eu estou mostrando. Agora, sim, se ele tiver escrito na outra extremidade, como é que eu faço? Como é que eu tenho certeza de que esse ângulo alfa
é igual a quem? Pronto. Se ele estiver escrito em cima da borda do círculo, e temos os dois pontos, a gente vai ter que fazer uma média. Vai ser esse valor de AB, quer dizer, esse valor, a média de AB, dividido por 2. Então, naturalmente, se, hipoteticamente, aqui está valendo 40 graus, quanto é que vale esse ângulo? Aí a gente vai fazer aquela... Se alfa é 40 graus, e a gente vai obedecer essa mesma fórmula, alfa é 40 dividido por 2, alfa vai valer 20 graus. Então, aqui estaria valendo 20 graus, certo? Isso só vale quando ele estiver escrito também, o ângulo estiver escrito na borda, certo? Que aí você vai pegar alfa, vai pegar os dois pontos e dividir por 2, ok? O valor da corda e dividir por 2. E quando ele estiver mais para lá do que para cá, professor, como é que eu faço? Sim, quando ele estiver mais para lá do que para cá, conforme aqui, os ângulos estão aqui, e eu quero descobrir quem é alfa, tá certo? Como é que eu faço? Eu vou pegar esse valor da corda, somar mais esse valor da corda, e dividir tudo por 2. Então, eu tenho esse valor, AB, mais CB, que aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 20, né? Somei tudo, e dividi por 2. Como é que ficaria? Alfa seria igual a 40 mais 20, dividido por 2, seria 60 dividido por 2, alfa seria 30 graus. Ora, se alfa aqui é 30 graus, quanto é que seria esse ângulo aqui, que eu não tenho nome? Ora, se eles são opostos pelo vértice, ele também seria 30 graus. Então, aqui seria 30 graus e aqui 30 graus. Lembre-se, isso só vai fazer essa fórmula da média dos dois pontos se ele não tiver no centro, certo? Ele tiver um pouco mais para lá, a gente chama de excêntrico, certo? Não tem ângulo excêntrico. Vamos lá. Os ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Aí essa figura mostra, se eu fosse perguntar a você, quanto é que valeria esse ângulo que tem o símbolo do cursinho seleção 10? Naturalmente, por ele ser oposto pelo vértice, eu diria que ele vale beta. E eu diria também que o ângulo alfa lá em cima é igual ao ângulo teta e baixo, certo? Isso aí ficou muito fácil. Quem fez o cursinho já deve estar sabendo, certo? Ângulos adjacentes ou suplementares. Pronto. O que é isso? Isso significa que quando estiver ângulos vizinhos, adjacente significa vizinho, um vai ser suplementar ao outro se ele estiver numa linha reta. Então, eu estou dizendo que beta mais alfa aqui, no caso aqui, eles, juntando os dois, eles dão 180. Então, quando eu falar suplementar, ou ângulos suplementares, eu estou dizendo que eles dois somados vai dar 180. Vamos fixar isso na cabecinha, viu? Ângulo suplementar é a soma deles dois, vai dar 180, ok? Já ângulos complementar é quando a soma deles dois vai dar só 90 graus. Suplementar, 180. Complementar, 90. Essa figura nos mostra aqui que alfa e beta, no caso, ou alfa, é complementar. Porque eu sei que beta mais alfa é igual a 90 graus. Ok? Se por um acaso, hipoteticamente, beta fosse 45, valesse 45 graus, quanto é que valeria alfa? Beta mais 45 é igual a 90. Então, a alfa valeria 45 graus também. Ok? E replementares? Replementares é quando a soma dos dois equivale a 360. Lembre-se, pessoal, vamos decorar essas palavrinhas. Complementares, suplementares e replementares. Certo? Replementares é quando os dois ângulos somados juntos equivalem a uma volta toda, 360. Por exemplo, eu tenho o A aqui, o ângulo A, somado mais o ângulo D, eles dois juntos vai dar 360. Eu não sei nem quanto é A, nem quanto é D, mas eu sei que eles dois juntos vai dar 360. Isso é um ângulo replementar, certo? Vamos agora para o teorema de Tales. São aquelas retas que se interceptam em um ponto, cortada por uma transversal. Olhe para a figura. Na figura a gente tem a reta R e a reta S cortada por uma reta T, uma transversal. E a gente, baseado nesse teorema, a gente pode obter algumas informações. Por exemplo, os ângulos que se alternam internamente, quer dizer, na parte de dentro dessas retas, ele tem a mesma medida, é o que diz o teorema. A exemplo, os alternos internos, aqui, no caso, o E, aqui conforme vocês estão vendo, e o C, eles estão alternando internamente. Então, pelo teorema,
eles têm a mesma medida. Assim como o F e o D, eles têm a mesma medida. Os alternos externos também têm a mesma medida. Eles se alternam pelo lado de fora, né? Pelo lado de fora. Assim é o caso do ângulo A e do ângulo G. Eles estão alternando, mas eles estão do lado de fora. Um lado de fora para esse lado e esse G do lado de fora para baixo. Assim como o H e o ângulo B. O ângulo H e o ângulo B também eles têm a mesma medida. Hipoteticamente, se A aqui fosse 30 graus, G seria 30 graus. Certo? Da mesma forma, valendo para o H. Já os correspondentes, eles estão se correspondendo no mesmo sentido. Por exemplo, o A aqui, o ângulo A e o ângulo E. Hipoteticamente, se o A fosse 30 graus, o E também seria 30 graus. Ok? Isso valendo para o G, para o C, para o B, para o F, para o D e para o H. Eles estão se correspondendo, olha aqui, você percebe? O B e o F, e o D e o H. Eles estão se correspondendo na mesma proporção, certo? Já os colaterais internos, ele quer dizer que a soma deles dois, os dois ângulos, internamente, equivale a 180. Vejamos. O D, a exemplo do D e o E, se eu arrancasse aqui um pedacinho desse E e colocasse aqui no lugar do C, daria 180 graus. Da mesma forma, se eu arrancasse o C aqui e colocasse no lugar do F, isso aqui daria 180 graus. Se eu somar o D com o E, vai dar 180. Se eu somar o C com o F, também daria 180. Isso são os colaterais internos. Valendo também para os colaterais externos, a parte de fora. É o caso do ângulo A, por exemplo, de novo, e o ângulo H. Se eu pegar o ângulo H, o valor do ângulo H, mais o valor do ângulo A, vai dar 180. Assim, valendo para o B e o G. Então, isso são os colaterais externos. Não percam a próxima aula vai ser triângulos e suas semelhanças. Vou deixar também um exercício aí no grupo para vocês. Amigos, um abraço, estudem, fiquem em casa. Até mais.